Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Deglisson, sou advogado criminalista e continuaremos os nossos comentários sobre os princípios no direito penal. Falaremos agora sobre o princípio da proporcionalidade, que, na verdade, não tem o seu nascedouro precisamente no direito penal, mas na teoria geral do direito, uma vez que a proporcionalidade é um critério de aplicação de qualquer norma do ordenamento jurídico. Evidente que ela se afunila em cada uma das áreas do direito e o faz também aqui no direito penal, acabando por adquirir características nesse ponto de afunilamento próprias do direito penal. Pois bem, esse princípio da proporcionalidade no direito penal, ele é basicamente uma verificação de compatibilidade entre os meios empregados para se atingir determinado fim e estes fins próprios do direito que foram elencados para ser atingidos. É dizer, os meios empregados para se atingir determinado fim devem ser proporcionais a estes fins. E estes fins também, evidente, devem ser proporcionais aos meios empregados. É uma via aí de mão dupla, se assim podemos dizer. Este princípio acaba por se espraiar em três vertentes, ou em três subprincípios, que seria a vertente da idoneidade ou adequação, alguns acabam por chamar dessa forma. O segundo seria a necessidade ou exigibilidade. E o terceiro seria a proporcionalidade em sentido estrito. Quando falamos de idoneidade, falamos da pena. Tem de se entender a resposta penal como idônea àquela lesão ao bem jurídico tutelado. Ela tem que ser adequada, ela tem que ser qualitativamente idônea, própria, ou seja, não se pode pensar numa resposta penal para determinada conduta criminosa que não tenha a qualidade de pena criminal e que não sirva aos propósitos da pena criminal. Portanto, ela tem de ser adequada, idônea, tem de servir às finalidades da pena criminal. Isso nós estudamos ali nas finalidades da pena, que ela tem as suas finalidades, tem de atender a estas finalidades, tá certo? Quando nós falamos do segundo subprincípio, digamos assim, o segundo critério, que seria a necessidade, falamos de um critério que diz respeito à razoabilidade propriamente dita, ou seja, não se pode pensar numa resposta penal para toda e qualquer lesão. Ela tem que ser exigível para aquela lesão ao bem jurídico. E é por isso que temos vários princípios norteadores no direito penal que dizem respeito a essa resposta penal, porque muitas vezes poderemos utilizar-se do Estado da mais grave resposta que ele pode dar, que é o direito penal, para uma lesão que foi ínfima ou que foi inexistente, certo? Então, quando falamos de necessidade, falamos sobre necessidade da pena, e é de se perguntar, a pena criminal ela é necessária para este fato penal que estamos abordando, que estamos discutindo? Não se pode passar ao largo desta indagação sob pena de utilizarmos o direito penal para tudo, espraiando ele em todas as áreas e retirando o caráter dele fragmentário, né? Que deve ter, como explicamos no princípio da fragmentariedade. O terceiro, quando falamos do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, falamos desse liame psicológico que deve haver e graduável que deve haver
entre o fato praticado e a consequência jurídica. Não podemos pensar aqui em excessos nessa resposta criminal. Portanto, a resposta penal a um fato, segundo este princípio, deve ser aquela resposta que obedeça aos critérios, por exemplo, de culpabilidade, ou seja, que dizem respeito aí à atuação do agir, à valoração de sua conduta, mas também à valoração da lesão produzida, bem como o atendimento aos limites estabelecidos pela norma, penal, como, por exemplo, mínimo e máximo e graduação correta entre este mínimo e máximo no momento da aplicação da pena pelo juiz. Considerando isso, o princípio da proporcionalidade ele pode e deve ser aplicado na fase legislativa, e aí falamos de uma proporcionalidade abstrata, porque não se está falando de pena em concreto, mas pena em abstrato, e também na fase judicial, e aí nós estaríamos já tocando a realidade, os fatos, e ali estaremos falando, tanto na fase judicial como na fase de execução da pena, falaremos de proporcionalidade em concreto, ou seja, baseada mesmo na análise concreta e objetiva dos fatos trazidos ali ao processo e revelados pelas provas, com a lente das provas ao juiz. Portanto, senhores, esse princípio que teve sua maior expressão no iluminismo através da obra de Cesare Beccaria, até mesmo que na antiguidade já se tocasse nesse assunto, mas tivemos uma maior abordagem com maior afinco na obra de Beccaria, hoje ele possui uma aplicação até de ordem constitucional, porque, por exemplo, a nossa Constituição de 88 possui a proibição, por exemplo, de penas desumanas, de penas que violem a dignidade da pessoa humana. Enfim, tem um texto próprio já que se utiliza desse critério da proporcionalidade e faz com que diga ao legislador ordinário, bem como ao juiz que irá aplicar a pena: olha, vocês podem e devem aplicar a pena ao caso concreto quando se revelado culpabilidade do autor, verificado o crime e a culpabilidade do autor. Porém, não poderão fazer de qualquer maneira. Vocês deverão abster-se de praticar excessos, de praticarem excessos, tá? Na aplicação, na formulação, primeiro, das condutas criminosas segundo a lei e depois na aplicação dessas fórmulas, desses tipos penais ao caso concreto. Bom trabalho, bons estudos e continue nos acompanhando para aprender mais sobre estes princípios que são muito importantes. A nossa Corte Superior, o nosso Supremo Tribunal Federal não discute outra coisa em termos de direito penal que não princípios, aplicação de princípios. Tá certo? Bom trabalho, bons estudos, é o que desejo.